Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Pro. Oi, pode falar. Oi. Eu não sei o que eu fiz aqui, eu coloquei você como anfitriã e eu não estou como co. Então, Você só um consegue alterar? minutinho, consigo. Só um minutinho. Duda, meu Deus, esse desenho é amaldiçoado, pelo amor de Deus. Nunca Esse assistiu foi, esse desenho, Jorge. gente. Gente, eu É já assisti esse desenho. amaldiçoado. Eu já Não, assisti. gente. Gente, esse desenho é bonito comparado a Pessoal, Jorge. vamos parar de falar de Galera, desenho. deixa eu falar. Eu Vocês- peguei um dia, lembra da época do Discovery Kids? A minha mãe. Nossa, Parou. às 3 da manhã. Parou de falar de desenho agora, ó. Olha o Felipe, que gracinha. Ele diz que ele está correndo todos os dias às 20 horas e chega em casa cansado e dorme. Felipe, muito bem. Tem que praticar esportes mesmo, que é muito importante. Pessoal, Nossa, vamos... eu virei uma sedentária na quarentena, que eu não tô fazendo nada, nem andando dentro de casa eu ando direito. Eu Você tá também, errado. Pro. Ó, O vamos exercício que eu faço é da sala. Cara, você é mágico. Como você consegue dormir antes da meia-noite? Mutando, que a Pro precisa falar. Ô, povo que fala, gente. Amo bater papo com você. A gente pode marcar um dia só para bater papo. Agora aqui a gente tem que ter aula. Vamos. Pessoal, olha aqui. Nós estamos na página 132. Vamos lá? Nós paramos na aula passada na 131 e eu estou mostrando a vocês o que nós já vimos, tá bom? Porque tem gente que fala, Pro, mas foi dado o livro? Eu gosto sempre de mostrar, e ontem nós estávamos vendo isso, tudo bem? Olha lá o que está falando na página 132. Todo aquele processo que aconteceu, a explosão de vida nos oceanos, surgindo o quê? Os primeiros seres vivos, e depois, no período cambriano, olha lá, quem perguntou quando começou a surgir os peixes. Olha lá, eles começaram a surgir no período cambriano. Vocês não precisam saber disso, é só para conhecimento, curiosidade, certo? Então, é a partir engraçado daí... que eu decoro que não preciso saber. Então eu vou falar mais vezes que não precisa saber. Ai, Pedro, que legal. O Pedro Manuel falou que ele faz aniversário dia 18 de fevereiro, no dia da volta. Então, olha lá, pessoal, aqui está falando da Pangeia, nós já conversamos também da Pangeia, e agora a Pro vai falar com vocês o que aconteceu... O que é uma Pangeia? Não entendi, fala de novo. O que é mesmo a Pangeia? A Pangeia é aquele supercontinente que as placas tectônicas foram se movimentando, ele foi se separando, formando todos os continentes que nós temos hoje. Lembra que a Pangeia era um continente só, que era chamado de supercontinente? Então, acredita-se que ele foi se separando. Gente, hoje eu tô com a garganta ruim. Ô, Pro, Oi. falta 29 dias pro meu aniversário. Ah, é? Falta pouco. Pessoal, então olha lá, o que eu quero comentar com vocês. Então, com este movimento, com a presença, olha lá, dos oceanos, observe no segundo parágrafo. Os oceanos eram... do Pedro. Gente, os oceanos eram muito quentes, pobres em nutrientes, surgindo seres anaeróbios, depois surgindo seres fotossintetizantes, olha lá o que a Pro está mostrando, e depois surgindo seres aeróbicos, tudo que nós já conversamos e fizemos até exercícios, correto? Fechou aí? Tudo bem? Sim. Tá, agora, o que acontece, pessoal? Foi o que eu comentei com vocês, né? Que o gás carbônico, até no finalzinho da aula ontem eu falei sobre isso, que o gás carbônico ele é importante para manter a temperatura do planeta. O que aconteceu, gente? Presta atenção no que eu vou falar agora, nestes termos. Estes seres vivos que surgiram nesse período tão complexo, num período em que os gases eram tão... eles provocavam um aquecimento tão grande no clima, o planeta era um planeta inóspito, sem condições de vida. Estes primeiros seres vivos que apareceram, eles eram chamados de pioneiros. Por que pioneiros? Porque estes eles conseguiam sobreviver em condições, sei lá, isso mesmo, inóspita, Manu, isso mesmo, em condições em que dificilmente outro ser vivo conseguiria sobreviver.
Isso mesmo. Então, quando fala que ele é pioneiro, ele é o primeiro, certo? E quando o ser é pioneiro, ele dá condições, ele melhora as condições do ambiente para que outros seres consigam sobreviver. Foi o que nós vimos. O que que aconteceu? As bactérias anaeróbias permitiu a condição para os seres fotossintetizantes surgirem, que permitiu condições para os primeiros zooplâncton surgirem, e assim foram acontecendo o quê, gente? O surgimento de novos seres vivos, os vegetais, os primeiros seres vivos aquáticos, aí começou peixes, anfíbios. Estes seres vivos que surgiram depois, eles são chamados de seres vivos de clímax, porque são aqueles seres que surgiram quando a natureza, o ecossistema já estava formado no nosso planeta. Já tinha oxigênio em grande quantidade, já tinha diminuído a quantidade de amônia, de metano, já tinha aumentado a quantidade de vapor de água. Então, todas essas mudanças na nossa atmosfera permitiu o surgimento de seres que só sobrevivem em condições assim. Certinho, pessoal? Então, o que está falando aqui na página 134? Está falando o seguinte, que a partir, depois de meados, 416 milhões de anos, no período devoniano, começou a surgir plantas no ambiente terrestre. Aí já começou a aumentar a quantidade de seres vivos, tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Certo, E aí pessoal? elas estavam trazendo oxigênio? Isso, liberando oxigênio, Manu, muito bem. Agora, o que acontece? Pode falar. A Karen me colocou assim, Tem gente que fala que eu faço muita careta para falar. Quando a Karen dá print na minha tela, dá para ver que eu faço mesmo. Eu tô assim, bicuda. Pro, a Karen não perde uma oportunidade, meu Deus. Não perde, não perde. Gente, vamos lá. Aí o que acontece? O gás carbônico, ele está presente no meio ambiente, só no nosso planeta. Só que os vegetais captam este gás carbônico, as algas captam este gás carbônico. E essa captura de gás carbônico, vocês podem grifar aí na página 135, no primeiro parágrafo, está escrito aí, essa captura de gás carbônico ela é chamada de sequestro de carbono. Por quê? Porque o gás carbônico que está presente no nosso planeta, ele é necessário para os seres fotossintetizantes realizarem a fotossíntese. Então, eles captam este gás carbônico. Olha que interessante. Quando estes seres morrem, eles começam a apodrecer, isso milhões de anos. É para grifar tudo? Oi? É para grifar tudo? Sim, até milhares de anos. A Pro está explicando esse trechinho aí, tá? Então, olha, prestem atenção nesse trechinho. Porque... Oi, pode falar. Você está falando sobre quando esses seres morrem, você está falando dos primeiros seres da Terra. Não, a Pro está falando já de gás carbônico dos seres fotossintetizantes. O que acontece com o gás carbônico? É o ciclo do gás carbônico que eu estou falando agora. O surgimento dos seres vivos na Terra já passou e a Pro falou ontem e corrigiu. Tudo bem? Então, olha lá, pessoal. Então, o que acontece? O gás carbônico está presente no planeta e as algas, que são os fitoplânctons e os vegetais, eles captam este gás carbônico para realizar a fotossíntese. Quando eles captam este gás carbônico, recebe um nome, existe um nome para esse processo, que é chamado de sequestro de carbono. Quando estes seres, eles morrem e começa o processo de putrefação, de deterioração, de transformação da matéria orgânica, se tornando combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão, nós pegamos essa matéria-prima e utilizamos. Quando nós utilizamos, nós recuperamos este gás carbônico. Então, olha lá o que a Pro explicou. O carbono é sequestrado, mas ele é devolvido quando nós utilizamos estes combustíveis fósseis. Eu quero ver quem vai conseguir explicar isso que a Pro acabou de falar. Libera o áudio. Pro, é tipo assim, a atmosfera pega o gás carbônico, aí eles pegam o gás, né? Os seres vivos também pegam o gás para fazer gás natural, para fazer petróleo, carvão e tudo aí.
quando você usa essa coisa, vai gerando mais gás carbônico? Isso. A única coisinha errada aí, Matheus, é que eles não produzem isso. A morte deles produz. É como se o corpo deles deteriorasse, porque o petróleo nada mais é que a matéria orgânica decomposta por milhares de anos. Por isso que o petróleo não pode ser considerado uma fonte renovável, porque ele passa por várias gerações para o surgimento do petróleo. Então, repetindo, os seres fotossintetizantes captam este gás carbônico. A partir do momento que eles captam esse gás carbônico para realizar a fotossíntese, este processo é chamado de sequestro de carbono. Sequestro porque eles pegaram. Aí, quando eles começam a entrar em processo de decomposição, deterioração, apodrecimento para formar combustíveis fósseis, quais são eles? Petróleo, carvão, gás natural. Estes combustíveis são utilizados por nós e aí quando a gente utiliza ele é liberado em forma de gás carbônico. Então o gás carbônico ele é devolvido a partir do momento que nós utilizamos estes combustíveis fósseis. Tudo bem até aqui, pessoal? Oi. Então é por isso que o petróleo é tão raro de achar, porque ele gera bastante tempo para criar ele. Isso mesmo. Por isso, nem é tão caro, né? Ele é mais caro que o álcool, que o etanol, se você está falando do combustível, porque também ele dura Não, mais. falei caro, mas é bem mais difícil de achar. Ah, sim, bem mais difícil. Bem mais difícil e cada vez mais o nosso planeta, ele tem, assim, diminuído em grande escala. Por isso que os cientistas estão procurando outros meios de realizar, por exemplo, nós já temos os carros flex para usar mais álcool, para carros que estão sendo testados para usar energia elétrica, para evitar o consumo exagerado do petróleo. Aí, pessoal, olha lá, quando se queima, lá no finalzinho, ó, quando se queima estes combustíveis fósseis, se essa queima é exagerada, acontece o aquecimento global. Então, eu quero ver quem vai liberar o áudio para me explicar a diferença entre efeito estufa e aquecimento global. Pelo que eu saiba, o aquecimento global ele é ruim e o efeito estufa. Eu não estou te escutando, Matheus. Fala mais alto. O efeito estufa é bom e o aquecimento global é ruim. Isso. Agora, quem sabe me dizer o porquê disso? Por que o efeito estufa... E o Fala, efeito Manu. estufa ele é o responsável por manter a temperatura da Terra, porque ele permite a vida, sim, né? Mas o aquecimento global, ele meio que deixa a Terra mais quente e isso Mais prejudica os seres, as E pessoas. prejudica a atmosfera, faz ela quebrando mais rápido. E assim, Gente, que aí muita ela gente vai... falando junto, a Pro não está escutando nada. Pro, Isso posso falar? mesmo. Fala, Karen. Isso mesmo, Manu. O efeito estufa, né, igual a Manu falou, né, que ele, tipo assim, faz que tem vida na Terra. E o aquecimento global é como se fosse uma coisa muito mais forte. Ele faz a queima da atmosfera e por isso a gente sente que está um pouquinho mais calor. Mas não, tipo, tá 25 graus agora e eu tô sentindo que tá 30. Então vai quebrando a atmosfera e a gente sente que os raios ultravioletos estão batendo um pouco mais forte em nós. É o superaquecimento do planeta, né? Então, lembrando que o efeito estufa, muito bem, Manu, muito bem, Karen, muito bem, Matheus. O efeito estufa é o quê? A regulação da temperatura. Nós precisamos do efeito estufa para manter a temperatura do planeta. Porém, com a queima destes combustíveis fósseis em grande escala, gera o aquecimento global, que é o superaquecimento do planeta, gerando várias consequências que nós vamos ver agora. Já vimos, mas vamos ver novamente. A Isa está perguntando, os seres vivos captam gás carbônico, que seria o sequestro de carbono. E quando entra em estado de apodrecimento, deterioração e são utilizados pelos seres humanos, eles liberam gás carbônico. Isso mesmo, Isa. Isso mesmo. E o efeito estufa permite a vida na Terra. Muito bem. Certinho. Ok? Tudo bem até aqui? Olha lá, pessoal. O que acontece? Lógico que a tecnologia é muito importante para nós, né? Nós sabemos que a Revolução Industrial foi importante, foi um boom para o surgimento de empregos, para o surgimento de novos
tudo, eletrônicos, avanço na informática, avanço na tecnologia. Porém, nós pagamos o preço também, por causa da quantidade de poluição. Nós conversamos muito sobre isso ano passado, quando eu comentei com vocês, não reclamando, que as pessoas estão envelhecendo mais, vivendo mais tempo. A partir deste momento, a nossa densidade demográfica está o quê? Alta, né? Nós temos uma população, uma grande população. E para isso, tem que se produzir mais tudo. Né? Então, não dá para esperar, por exemplo, o franguinho crescer bonitinho até virar um galinho para abate. Eles lascam o hormônio para que ele se desenvolva rápido para poder vender. Não dá para ficar esperando a galinha dormir e acordar no outro dia para ciscar. Não, deixa a galinha na claridade o tempo todo para ela se alimentar, até o momento que ela possa ir para o abate. O gado também, com muito hormônio. Então, as galinhas botadeiras, o tempo todo, separadas, estimulando a liberação, a eliminação de ovos. Então, só um minutinho, todo este processo é importante porque tem muita gente, né, pessoal? A população, ela exige isso, a produção, o consumo é necessário. Então, todas essas características, elas provocam o quê? A queima de combustíveis fósseis em grande escala. Olha aí quantos, isso daqui, gente, infelizmente eu moro, não tão perto, mas eu moro, daqui dá para ver esses vasos de pressão da Petrobras. E no período de chuva, quando chove muito, eles liberam esses gases horríveis aí. Eles liberam. Por quê? Porque quando chove, eles aproveitam para liberar esses gases poluentes, para eles poderem limpar lá a sua reserva, né? E aí, eu fiquei sabendo que mesmo assim, eles liberando estes gases ricos em gás carbônico, ainda existe um filtro aqui, neste vaso de pressão, que ainda filtra um pouco estes poluentes, e mesmo assim é jogado na atmosfera. E se vocês passarem ali perto, vocês sentem um cheiro como se fosse acetona, um cheiro forte. Por quê? Por causa da liberação de gases. Então, infelizmente, isso ainda acontece muito. E aí acontece o aquecimento global, certo? Lembra que nós conversamos de Cubatão? Eu comentei com vocês que o Cubatão era muito poluído, tinha até chuva ácida em Cubatão, as empresas liberavam assim, de forma descontrolada gases poluentes, e lá estava o quê? Gerando uma cidade totalmente poluída e sem condições de vida lá, né? O povo não estava aguentando viver, problemas respiratórios e assim por diante. Quem falou pro pode falar. Eu tô com duas dúvidas. A primeira é sobre por que é que eu não entendi muito bem quando você falou que quando que eles liberam, vamos falar, os negócios que faz o aquecimento global, sabe? Você falou que liberam petróleo, gasolina nesses negócios aí. Aí eu entendi isso e também não entendi muito bem o efeito estufa, como que acontece. Tá. Espera um pouco que eu vou pegar uma imagem para vocês. Eu não tinha separado, então vou ter que achar aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver se agora você vai entender o efeito estufa. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma imagem que ajuda a entender melhor o efeito estufa aqui. Tem no livro pro efeito estufa? Tem, né? Olha aqui, pessoal. Olha lá. Foi o Matheus que perguntou, Matheus? Sim. Tá, Matheus, olha aqui. O que é o efeito estufa? Nós temos aqui o nosso planeta Terra, nós temos as 5 camadas da atmosfera e nós temos a camada de ozônio que filtra estes raios que chegam até o nosso planeta. A camada de ozônio é importante que ela realize esse processo porque existem vários raios nocivos à nossa saúde, que nos prejudicam se chegar até o nosso corpo. Então, estes raios, eles passam por esse processo, essa filtração, e chegam até o nosso planeta. Quando estes raios chegam até o nosso planeta, o que eles fazem? É o nosso Sol, aquece o nosso planeta. Depois desse processo, quando vai, por exemplo, chegando no finalzinho da tarde, quando vai escurecendo, estes raios eles voltam para a atmosfera.
Aí o que o gás carbônico faz? Ele retém esse calor através do efeito estufa. O gás carbônico que nós temos na nossa atmosfera, ele prende um pouco deste calor. Então tem um calor indo embora, porém o gás carbônico prende um pouco desse calor. Para quê? Para que nossa temperatura e a temperatura do planeta nos dê condições de vida, regula a temperatura do planeta. Então isso é bom, isso é chamado de efeito estufa. Desculpa, pessoal. A partir do momento que eu tenho muito gás carbônico, por causa da liberação da queima de combustíveis fósseis, por causa das fábricas que liberam gás carbônico, acontece o superaquecimento do planeta. Muito gás carbônico, muitos gases, muito calor preso na nossa atmosfera. E aí acontece o superaquecimento do nosso planeta, gerando o aquecimento global. Essa é a sua dúvida? Sim, obrigada. Nada. A Raíssa perguntou dos raios solares, mas e os raios de chuva, eles são causados por um fenômeno ruim? Não. Ô, Raíssa, os relâmpagos, o que acontece? Nós temos os trovões, que são o choque de massas de ar, e os relâmpagos são as cargas elétricas presentes na nossa atmosfera, que acaba gerando relâmpago. Geralmente isso acontece quando ocorre um choque entre massas de ar muito diferentes. Pode reparar que chuva assim com relâmpago e trovão, geralmente é no verão, né? Acontece no verão. Por quê? Porque a massa está bem quente. Qualquer massa de ar fria que se aproximar pode provocar isso. Não é ruim, não é um fenômeno ruim. Ele faz parte desse processo aí do ciclo hidrológico, certo? Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Ok, então vocês já sabem que o aquecimento global nos prejudica o nosso planeta. Aqui está falando, desde o século XIX, a Organização das Nações Unidas, eu já conversei isso com vocês, a Organização Organização Meteorológica tem trabalhado para evitar, para montar, elaborar leis, né, que controlem isso entre todos os países para que isso melhore. Certo? Então, aqui está mostrando o seguinte, olha, gente, em 1984, olha o tamanho das calotas polares. Em 2016, olha o tamanho da calota polar, nós já falamos sobre isso. Caramba! O descongelamento das calotas polares por que acontece? Em decorrência do aquecimento global. Então, nós já vimos que as calotas polares, elas derreteram, diminuiu, houve um aumento do nível das marés, houve um aquecimento dessa água, das calotas polares. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem falar, só essa pessoa fala. É interessante essa calota polar voltar a ser assim como era em 1984? Quem Sim. pode me... Sim, Manu? Não. Pera, eu acho que eu entendi errado. Não. Uma bugadinha aqui. Tá, Manu, então Yasmin, fala por que não? Não, porque se voltar ao começo, todos os seres vivos que já vivem lá eles já estão acostumados com a formação de lá, com o clima de lá, e se voltar como era do começo, aí vai morrer muita gente, a vegetação vai ficar diferente, porque mudou, e eles já estão acostumados com o que é agora. Muito bem, Yasmin, muito bem. É isso mesmo, pessoal. E vai ser ruim pra gente mesmo também. E para nós também, né, Marina? Toda mudança. Pessoal, estes seres vivos, nesse período em que houve essa diminuição das calotas polares, muitos morreram. Aconteceu aquele processo de Darwin, de seleção natural. Os mais aptos conseguiram sobreviver e transmitir as suas características aos seus descendentes. Porém, aqueles menos aptos, os mais sensíveis, morreram. E estes seres, eles foram se adaptando e transmitindo essas características aos seus descendentes. Então, não é interessante não acontecer mais a deterioração das calotas polares. Porém, não é interessante a calota polar se formar de novo, como era em 1984, Yasmin falou corretamente, porque estes seres vivos vão ter que sofrer totalmente adaptações novamente. Agora, se a pergunta vier assim, mas se essa mudança for bem gradativa, como o deslocamento das placas tectônicas, se for uma evolução para milhares de anos, aí pode ser que sim, porque mudanças gradativas, simples, elas podem sim fazer com que estes animais, aos poucos,
consigam se adaptar. Certinho? Só não pode ser de novo uma mudança brusca, porque essa mudança brusca pode acontecer e gerar de novo um desequilíbrio ecológico, fazendo com que estes seres vivos não consigam sobreviver. Deixa eu só responder o chat, eu já te escuto, só um minuto. Por esses gases que são liberados por esses tubos, seria a liberação do gás carbônico que foi captado no sequestro do carbono? Foi, Isa, só que acontece o seguinte, juntamente com esse gás carbônico, tem monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, vários gases poluentes. Estes gases poluentes, quando eles se encontram na atmosfera, eles se agrupam e sofrem uma reação química produzindo um ácido, chamado de ácido sulfúrico. E este ácido sulfúrico, em grande escala, provoca chuva ácida. Então, essa liberação exagerada de gases poluentes na atmosfera já saiu do controle do sequestro do carbono. O sequestro do carbono está dentro daquele 1% de gás carbônico do planeta. Os seres vivos absorveram este gás carbônico, morreram, e estes combustíveis fósseis foram eliminados no ambiente novamente. Mas dentro da escala normal, quando sai do controle, já não é mais considerado algo bom ou comum. Felipe perguntou, por isso os cientistas pretendem usar poeira tóxica de carbonato de cálcio na atmosfera, o que faria com que parte da luz solar voltasse refletida para o espaço. O Felipe, tem vários testes, né? Esse de carbonato já faz tempo que eles fazem teste com ele, né? E eu falei isso para vocês no ano passado, que houve um fechamento da nossa camada de ozônio que estava rompida. Está havendo um equilíbrio desde o início dessa abertura da camada de ozônio até os dias de hoje. O burguês quer fazer isso, produzir em grande quantidade. Isso mesmo. Deixa eu ler aqui uma coisa. Professor, eu acho que se a gente parar de poluir e começar a usar carros elétricos, pode até dar. Só que vai voltar bem diferente, pois como o ar vai estar um pouco mais poluído, o gelo vai ficar mais sujo. É o seguinte, deixa eu entender. Eu acho que se a gente parar de poluir e começar a usar carros elétricos, pode até dar certo, só que vai voltar bem diferente, pois como o ar vai estar um pouco... Eu não consegui entender, porque assim, os carros elétricos, eles não geram poluentes. Por este motivo, pelo menos este poluente que prejudica a camada de ozônio. Se você puder ser mais claro, a Pro lê novamente, tá bom? Teve alguém que está pedindo, Pro, deixe-me falar, quem é? Eu, Pro. Pode falar. Você disse ano passado que o buraco da camada de ozônio está fechando. Então, isso indica alguma coisa? Se voltar assim ao normal, vai ser gradativamente ou não? Ô Marina, está sendo gradativo. Tanto que eles perceberam esse fechamento mínimo, micrométrico na camada de ozônio. Então, já está sendo gradativo, sim. Também, Marina, se acontecesse esse fechamento brusco, aconteceria o mesmo processo de adaptação dos seres vivos. Entendeu? Então, está sendo uma coisa boa. Está sendo uma coisa boa, sim, gradativo. Mais alguém? Pronto. Oi. Eu não entendi muito bem o final da página 136, que está falando sobre as organizações. Quem está falando? Só para eu saber com quem eu estou falando. Quem é? Matheus. Eu. É que o Matheus está fechadinho aqui, o áudio, por isso que eu estou... aqui, Matheus. Ô, Matheus, é o seguinte, eu só comentei, não é nada assim... de entender. Eu só comentei que desde o século XIX existem várias ONGs trabalhando para controlar esse uso de combustíveis fósseis, para controlar o aquecimento global. Então, existem várias organizações mundiais elaborando leis para evitar este aquecimento global, certo? Tudo bem? Sim. E também uma palavra que eu estava tentando entender, bem no dia que você passou a lição de casa também tinha, que se chama mitigação. O que é? O que é? Eu não entendi o final. O que é? Ele perguntou o que é mitigação. Ixi, a Pro não entendeu ainda. Mitigação, ele perguntou, Pro, o que é mitigação? Miscigenação? Mitigação, ele perguntou. Pro. Mitigação, é da questão, Matheus?
Tinha uma questão que tinha. A Pro já vai ler com você a questão, tá bom? Tem no texto também. Tá. Ó, a Sofia falou que nós deveríamos usar só ônibus que tem aqui em São Bernardo que são elétricos. Bom, tanto que existem campanhas para usar mais transportes públicos, porque evita aglomeração de carros, evita a queima de combustíveis fósseis. Vocês perceberam como tem sido feito campanhas, têm sido feitas campanhas para utilizar mais bicicleta, ir a pé, até pegar carona, utilizar um carro só. Para quê? Para evitar a poluição. Só um minutinho. Olha, tem um aluno que está perguntando por que existe esse buraco na camada de ozônio. Esse buraco não é bom, não. Esse buraco ele apareceu por causa do uso exagerado de produtos à base de CFC, clorofluorcarbono, e também os combustíveis fósseis. Eles fizeram o quê? Eles deterioraram a camada de ozônio, permitindo que entre mais raios prejudiciais no nosso planeta. Então, o buraco na camada de ozônio, ele foi ocasionado pelo acúmulo de gases poluentes em nossa atmosfera, certo? Já deixo vocês falarem, só um minutinho. Ixi, olha, Sofia, aqui a Pro não sabe te responder. Que pode prejudicar o buraco? Só um minutinho, aqui entre hipótese, quando vai falar dessa parte de buraco da minhoca, que a Pro não sabe te falar não, tá bom? Quem liberou o áudio pode perguntar. Oi, Pro. O que pode prejudicar esse buraco na camada de ozônio? O acúmulo de combustíveis fósseis e a queima de gases poluentes. Eu sei, Sofia, às vezes a gente viaja assim, divaga um pouco, né? Normal. É isso, é a mesma coisa que provoca o aquecimento global, provoca esse buraco na camada de ozônio. O Eric perguntou, se a camada de ozônio destruir totalmente, o planeta Terra vai acabar? É o seguinte, Eric, quando você faz a pergunta para a Pro assim, ó, se, entre hipótese, qualquer resposta que eu te der aqui, ela não é correta, eu não sei. Se eu te falar assim, acaba o planeta, não sei. Se eu falar assim, não, vai formar nova, não sei. Na verdade, quando entra em hipótese, eu não tenho essa resposta, se a camada de ozônio acabar. Se você analisar friamente, tende a acabar, porque não tem filtração nenhuma dos raios nocivos, mas também não posso afirmar, certo? Pro. Oi. Assim, eu tenho duas perguntas. Eu não sei se você lembra, mas teve uma vez que estavam fazendo uma... Eu não lembro o que era mais ou menos, acho que era uma reportagem, alguma notícia, que tinha um buraco negro perto aqui da nossa galáxia. E será que ele ainda está perto? Você sabe me dizer? Só um minutinho, diminui sim. Então, o buraco negro, ele não desaparece dessa forma, né? Se ele estava perto da nossa galáxia, ele está lá. E quando nós estudamos o sistema solar, o universo, nós vimos que algumas aeronaves desapareciam, né? Então, acredita-se que tem um buraco negro próximo à nossa galáxia, sim. Tá bom? Pessoal, eu queria saber como que funciona um buraco negro, porque é muito estranho, porque, tipo, ele é um buraco reto, só que ele tem, tipo, um fundo. Ele é uma coisa reta, tipo um portal que você entra. Por isso que a Pro também não sabe explicar. A única coisa que nós sabemos, e são hipóteses, é que o buraco negro ele vem da expansão de estrelas. Estrelas que já perderam sua energia, ela pode formar um buraco negro. Agora, nem os cientistas sabem o que acontece dentro de um buraco negro, ok? Vamos lá, gente? Agora uma outra coisa. Pro, tipo assim, como que acontece o eclipse? Que, tipo assim, o Sol, ele não se encontra com a Lua? O eclipse solar e lunar? Deixa eu só terminar isso aqui, cara, e eu explico, porque nós estamos fugindo um pouquinho do nosso conteúdo. Porque, tipo, o Sol é muito quente, ele não deveria queimar a Lua? Só um minutinho, por favor. Ok. Cara, o Sol não fica colado na Lua. Mano, essa foto que a Maria Eduarda colocou também dá do medo. É o seguinte.
Não, ele não chega tão próximo a ponto de queimar. Karen, segura a sua pergunta, deixa eu concluir só essa parte do gás carbônico aqui e do aquecimento global, certo? Pronto, Senão a gente obrigada, sai Duda. fora. Olha lá, vocês estão fugindo do assunto. Gasto negro e eclipse não faz parte do conteúdo de hoje, gente. Nós já falamos sobre isso ano passado. Segurem essas perguntas sobre o universo. Ai, eu odeio essa Não, vocês viram ano passado. A gente falou tanto sobre isso. Não, a gente falou mais sobre estrela. Falou sobre tudo. Que as estrelas, quando elas perdem o seu brilho, Eu já vi elas uma perdem estrela energia. vermelha. Não, nós não vamos entrar em assunto de estrela. Parou. Não é estrela, não é universo, não é buraco negro, porque senão a gente foge totalmente do assunto. Aí quando a Pro colocar na prova o que causa um aquecimento global, vamos colocar o buraco negro das estrelas, porque tá misturando tudo o assunto. Não dá, gente. É isso. Vocês estão rindo? Vocês sabiam que isso acontece? Eu vou te mandar uma coisa no chat, que eu tinha perguntado isso ano passado, e até hoje você não me respondeu. Tá, então espera um pouquinho. Vocês sabiam que isso acontece? O aluno está prestando atenção. Nós estamos construindo um pensamento. Aí, de repente, entra um pensamento nada a ver no meio. Quando eu pergunto alguma coisa, ele lembra da estrela, do buraco negro. Não dá agora. Vamos concluir e depois eu falo de universo com vocês. Eu não posso falar de universo agora. Tá bom? Não vou falar de buraco negro e nem vou tirar dúvidas sobre isso agora, por favor. Pessoal, olha lá, algumas medidas para reduzir o aquecimento global. Optar pelo uso de biocombustíveis. Então, por exemplo, pessoal, hoje estão surgindo vários biocombustíveis, que eles se degradam facilmente no ambiente e não possuem a escala de CFC, que polui. Ele não polui? Polui menos, mas não polui tanto quanto os combustíveis fósseis. Evitar gasolina, diesel e querosene. É complicado isso, né? Porque os caminhões utilizam diesel, realmente, tem muito que se mudar. Agora, os carros elétricos, Marina, são bons sim, mas eles ainda têm vários pontos que devem ser ajustados para que os carros elétricos funcionem de forma efetiva. Principalmente... que já tem, né, carro elétrico, né, Pro? Já tem carro elétrico, Karen, mas o que acontece? Eles circulam, mas acaba rápido. E não existem ainda nos postos modos tanto de cobrança... Tem que colocar Samsung. Um modo de carregar o seu carro. Aí você está indo para trabalhar, de repente seu carro para no meio do caminho. Então é isso. O que está... Tem que colocar a bateria do Samsung. O que eles estão enfrentando? O que eles estão enfrentando... Eu vejo que muita gente vai no shopping só para carregar o carro. Para carregar o carro, isso mesmo, Marina. Mas o que acontece? Ele acaba muito rápido, tem que modificar isso. Bom, vamos lá. Colocar a bateria da Samsung e da Xiaomi. Olha lá, regular constantemente os automóveis para evitar a queima de combustíveis de forma desregulada. Lembra que eu comentei isso com vocês o ano passado? Que utilizar catalisadores nos carros. O que é isso? Vou lembrá-los. Estes catalisadores, eles transformam os gases poluentes em gases que não prejudicam o meio ambiente. Só que qual é o problema? Lembra disso que eu comentei? Qual o problema do catalisador? Quando vocês tiram um carro zero, você comprou um carro zero, ele vem com catalisador. Ele tem um período, então vamos dizer que 2 a 3 anos estes catalisadores devem ser trocados. É muito caro. Ele tinha que ter um preço acessível para que as pessoas tivessem um estímulo de trocar e colaborar com o meio ambiente. Porque como é muito caro, e se você não tiver o catalisador funcionando, não faz diferença para o funcionamento do seu carro, ninguém troca. Então, os catalisadores, eles deveriam ser mais em conta, mais baratos, para que as pessoas tivessem um estímulo para poder trocá-lo, para ele funcionar. Toda vez que a gente fala de queima de combustível, não é bom. Ele gera estes gases todos que a gente comentou, podendo provocar o aquecimento global. Então, olha lá, pessoal, instalar métodos de controle de emissão de gases nas indústrias. Gente, as indústrias têm que ter um controle para eliminar estes gases. Já existem algumas empresas que controlam isso. Mas mesmo assim, a fiscalização ainda é frouxa, né? Você sabe que eu tenho um amigo que trabalha na Petrobras, ele diz que lá existem regras para eles poderem liberar estes gases. Mesmo assim, é liberado em grande escala.
Gerar energia limpa e renovável. Nós já falamos dessa energia limpa e renovável. Nós já falamos que essa energia... Nós já falamos que essa energia... Só um minuto, gente. Nós já falamos que essa energia renovável, ela é necessária. Por quê? Porque ela não polui. Então, ela não polui, gente. Então, o que acontece? A energia renovável, eólica, solar, todas que nós estudamos no ano passado, seria interessante utilizar mais. Qual é o problema dentro dessa utilização? É porque ela não dá conta da quantidade de energia que nós precisamos. Não adianta usar uma energia eólica se essa energia eólica não vai gerar energia para toda a população? Não tem como. Então, a energia, nós precisamos de uma energia em grande escala, então a hidrelétrica, ela provoca um alagamento, morte dos seres vivos ali, desmatamento, aquecimento da água que gera a morte dos seres vivos, tudo isso ainda acontece, certo? Reciclagem. Oi, pode falar. Como você tinha falado, elas caem uma questão na prova sobre... Eu não entendi nada, começa de novo, não entendi nada. Como que a gente pode, então, resumir o aquecimento global? É só o acúmulo de muito gás carbônico? Isso, acúmulo de gás carbônico. Isso mesmo. Olha lá, gente, importante fazer a reciclagem, recuperar o gás metano nos aterros sanitários, isso daqui gera um custo para o governo, então ainda se utiliza aterro sanitário, mas não recupera o gás metano. Vocês lembram que quando nós falamos de lixo ano passado, nós estávamos falando que esse lixo era degradado, tinha uma canalização que retirava este gás metano para ser reutilizado. Só um minutinho, isso não acontece, é muito difícil, porque gera um custo. Então, isso não acontece, isso seria muito bom. Certo? Olha lá, utilizar o máximo a iluminação natural, pessoal, economizar energia. Aqui em casa é uma briga, eu saio lá de cima quando eu desço as lâmpadas todas acesas. Isso é degradação, isso é consumo exagerado, tanto para o nosso bolso quanto para o planeta. Economizar água, não vai cantar sua trilha sonora inteira embaixo do chuveiro. Né? Então, assim, tem que economizar água. Eu já falei para vocês que eu não vou ser aqui aquela pessoa que fala assim, por favor, ensaboa com o chuveiro desligado. É difícil isso no frio. Mas ensaboa com o chuveiro ligado, mas tome um banho rápido. É engraçado que no frio a gente não quer entrar no banho. Aí a hora que a gente entra, a gente não quer sair. Pois é, mas tem que tomar muito cuidado. É verdade, Manu, mas não pode também ficar meia hora. É mais um fator para mim odiar inverno. Eu gosto do inverno, mas assim, pessoal, não pode ficar o tempo todo embaixo do chuveiro consumindo tanta água. O que adianta a gente aproveitar a água, utilizar o reuso e tomar um banho de meia hora? Isso sim é desperdício. É desperdício também você escovar o dente com a torneira aberta. A gente conversou bastante sobre isso. É importante. Hoje nós temos em grande escala, mas isso vai acabar, pessoal. Por mais que a água seja uma fonte renovável, ela vai e volta na natureza de diferentes formas, nós temos consumido mais do que produzindo. E isso vai acabar. É isso mesmo, Sofia. Apaga as lâmpadas aí da sua casa. Olha lá, gente, não desmatar, utilizar a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Utilizar o que já está disponível no ambiente. Utilizar o que nós já temos, o que nós já consumimos. Quando nós realizamos o processo de reciclagem, nós estamos utilizando o que já está disponível no ambiente. E isso é importante, né? A sustentabilidade, um planeta sustentável, isso é importante. Olha lá. Utilizar técnicas limpas e avançadas na agricultura. Nós falamos muito sobre isso, visitamos alguns jardins, algumas plantações, né, Karen? O que acontece? Você ter ali o seu pomar, você ter ali o seu alimento orgânico, plantar o que você pode, que você tem espaço na sua casa, evitar
como eu digo, evitar o uso de agrotóxicos nestes vegetais para não poluir os lençóis freáticos, para não poluir o solo. Oi, pode falar. Você falou sobre plantação, eu tenho plantas novas. Eu tô plantando pimenta biquinho, pimentão, couve, o meu girassol já tá quase, ele já tá com brotinho de flor já. Amo pimenta biquinho. Karen, é muito legal isso. Então, eu sempre tenho depois, se eu conseguir, mas ele sempre morre. conseguir descer, eu mostro. Tá, depois Nossa, eu comi a cebolinha aqui, mal humilde, desenhar lá, abacaxi, melancia, melão, uva, caju. Nossa, Silvia. Beterraba também. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu comi a cebolinha aqui, não. Gente, isso é muito bom, não tem agrotóxicos, é totalmente orgânico. Nós já comentamos também que tudo que é orgânico é mais caro, não é verdade? Você vai comprar um tomate orgânico, só falta deixar seu salário do mês lá para comer o tomate. Então, se você comer tomate da horta é muito bom, ele é muito mais doce, né, Karen? Ele é docinho. Ele tem aquele gosto de... Porque uma das dicas é pra gente usar energia solar. Não entendi, não. O que vai mudar se a gente... O que vai mudar se a gente usar energia solar ou usar energia normal? Você não precisa provocar o consumo exagerado de energia, porque a energia ela vem das hidrelétricas. As hidrelétricas, quando elas precisam de produzir mais energia, ocorre outra montagem de outra usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica ela tem que provocar o quê? Um alagamento dos ecossistemas. Provocando esse alagamento, estes seres que vivem nessas florestas, eles têm que, ou eles morrem ou eles procuram áreas urbanas. E neste lugar da hidrelétrica acontece o aquecimento dessa água por causa das turbinas, e aí gera a morte dos seres vivos aquáticos. Então não é interessante ficar aumentando a quantidade de energia hidrelétrica. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário, já coloquei a lição de casa para vocês, exercícios página 142, fechando esta unidade. Pessoal, anotem, por favor, eu acho que é aquele para conferir. Professora, minha mãe atualizou as plantas. Ana Clara, a próxima aula a gente vê, tá bom? Quero ver sim. A da Karen também. Então, o que acontece, pessoal? A partir deste momento em que você se preocupa em reuso, em armazenar água, em reutilizar, isso é muito bom. Matheus, sua mão está levantada. Você quer falar? Não, é que eu só não entendi umas coisinhas. Não entendi, Matheus. Então, abaixa a mãozinha, por favor. Só para eu ter certeza que eu não estou deixando ninguém com dúvida. Certo? Pessoal, então, nós conseguimos chegar ao final deste assunto. Vocês concordam que todo este assunto que nós discutimos aqui, a gente mais conversou, porque vocês já sabiam. Nós já tínhamos visto sobre isso, sobre o aquecimento global, sobre efeito estufa, sobre fontes de energia renovável, toda essa parte. Eu lembrei daquela vez que você falou que não iria mais em uma horta porque usava as caixas de esgoto e água, tudo junto. Ah, isso mesmo, é isso mesmo. A Marina lembrou lá do senhorzinho que plantava orgânico. Eu fiquei tão feliz que ele morava perto de casa, eu ia lá buscar alimento. Um dia eu percebi que ele fez uma fossa, ele defecava e urinava muito próximo às plantas, tem uma distância. Então, aquilo ia tudo para a planta, né? 20 metros, né, Bruno? Aí o que aconteceu? Parei de consumir, né? Porque o senhorzinho não sabia que tinha que ter 20 metros de distância. Hã? Caí aqui. Caiu? Faz uns 5 minutos que eu tô tentando entrar de novo. Ai, Manu. Mas a Pro só falou sobre as medidas para evitar o aquecimento global. Nada Graças mais a Deus. Tem que plantar mais, só isso. Isso. Ô, Raíssa, tudo que vem de você rocha... pode habilitar para você se renomear? É que meu login tá como Biota Ferreira. Sim, é o nome da minha gata. E aí eu não tô conseguindo me renomear para colocar o meu nome. Porque toda vez que a coordenação tem... login. Ok, a coordenação tem pedido para não mudar o nome, para elas poderem reconhecer. Então, mas é que meu login vem assim, não, tá eu entro e já fica com esse nome automaticamente, aí eu tenho que mudar. Ok, pessoal, Raíssa, são rochas, ele demora muito para renovar, lembra das partículas, do intemperismo, então não é considerado não uma fonte renovável, certinho? Pessoal, tudo bem? Anotaram a tarefa de casa, ok?
Já tô fazendo, pronto. Ok, é para fazer em casa. Ô, Jorge, eu tô no mercado. Jorge, veja, por favor, se eu passei para você direitinho o host. Qual, Jorge? Eu tô como... Agora eu tô como anfitriã, certinho, obrigada. Ok, então, pessoal, beijinhos, ótimo final de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau, Jorge. Tchau, Tchau.